E eu quero saber aí qual o valor desse Dzinho, né? O quanto que nesse lado direito o meu mercúrio subiu. Então, bora lá, que a gente vai resolver isso a partir do princípio de Steven. E o princípio de Steven vai dizer pra gente o seguinte. Fala aí, eu sou o professor Rafa do Responde Aí, e na aula de hoje nós vamos falar sobre o princípio de Steven e a principal aplicação dele também, que são os vasos comunicantes. Então, se você precisa aprender sobre esse conteúdo, fica aqui comigo nessa aula. Aproveita também e deixe seu like se você gosta dos nossos vídeos. Se você ainda não é um inscrito, esse é o momento de apertar o botão de se inscrever. E pode compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tem um botão aí de compartilhar, pode mandar no grupo da turma à vontade. Aqui é conteúdo de graça e para todo mundo. Bom, princípios de Steven é um princípio que a gente está olhando aí na parte de hidrostática. E eu tenho um resumo para você sobre tudo de hidrostática, né? Que é a pressão hidrostática, princípios de Steven, de Pascal, empuxo, tudo isso vai estar no seu resumo. Para baixá-lo, é só entrar no link que está na descrição aqui do vídeo, tá bem? Beleza, vamos lá então ao princípio de Steven. Como eu disse, a gente vai utilizá-lo muito na ideia de vasos comunicantes. Então imagina que eu tenho aqui um vaso comunicante, que é um tubo em U, basicamente. Esse é um vaso comunicante. Tem um vaso na direita, um vaso na esquerda, eles são comunicantes porque está ali, né? De um lado para o outro, eles têm aí essa interseção. E nesse meu tubo em U, eu coloquei mercúrio, né? E a densidade aí do mercúrio vale 13,6 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. E aí o que vai acontecer? Eu vou adicionar no lado esquerdo do meu tubo em U 11,2 centímetros, né? Uma altura de 11,2 centímetros de água. E a densidade da água é o famoso 1 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. E eu quero saber, né? Em relação ali no lado direito, o meu mercúrio ele vai subir um pouquinho. Né? Vai subir aí esse Dzinho, né? Em relação ao que era antes. E eu quero saber aí qual o valor desse Dzinho, né? O quanto que nesse lado direito o meu mercúrio subiu. Então, bora lá, que a gente vai resolver isso a partir do princípio de Steven. E o princípio de Steven vai dizer pra gente o seguinte. Imagina que eu tenho ali uma pessoa, alguém dentro de um fluido, que está ali no ponto A, tá? E ela está ali a uma certa altura H do topo ali daquele fluido. Agora, eu vou colocar esse mesmo fluido do lado direito. E aí repara que eles estão ali, eles são comunicados, ou seja, é o mesmo líquido, tá? E o ponto A e o ponto B estão à mesma profundidade. O que vai acontecer é que a pessoa no ponto A e a pessoa no ponto B vão sentir a mesma pressão. Esse é o meu princípio de Steven, que é, para o mesmo líquido, a mesma profundidade, PA é igual a PB. A pressão é a mesma, tá? E quando eu digo mesma profundidade, eu quero dizer que eles estão aqui, né? Na mesma altura, no mesmo ponto, tá? Podia ser, não era um problema, podia ser aqui, ó. Eu podia ter mais água aqui do lado direito, tá? Então, ó, esse H daqui, ele podia ser maior. E ainda assim, o princípio de Steven é o mesmo, porque o que importa é que eles estejam à mesma altura, à mesma profundidade, tá? Que eu consiga traçar uma linha entre o ponto A e o ponto B que seja uma linha horizontal. E aí eu posso dizer então que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B de um mesmo líquido, desde que seja no mesmo líquido, tá? Beleza. Então, ó, se for líquido diferente, já não conta, pressão A é diferente de pressão B, né? Mesmo eles dois aqui, eles estão na mesma linha horizontal, mas mesmo assim não é o mesmo líquido, então não posso dizer nada. Aqui nesse caso, eles estão à mesma altura Hzinho ali do topo, mas eles não estão na mesma profundidade, né? Aqui, ó, o A está nesse ponto, o B está nesse ponto daqui. Então, PA é diferente de PB também, tá? Então, o princípio de Steven precisa ser o mesmo líquido na mesma profundidade. E a gente vai utilizar isso para calcular vasos comunicantes, como esse caso daqui. Como assim? Então, bora lá. Olha só o que a gente vai fazer. Eu quero pegar dois pontos do mesmo líquido, que esteja à mesma profundidade. Então, ó, eu posso pegar esse ponto daqui, né? O que a gente vai fazer em vasos comunicantes? Geralmente a gente vai pegar um ponto em que o líquido se mistura com o outro, né? O ponto entre um líquido e outro. Vou chamar esse ponto aqui de A. E vou pegar aqui esse ponto B, né? Que está ali a mesma profundidade de A. Tá? Então, ó, repara só, esses dois aqui estão à mesma profundidade.
E eu posso dizer que PA igual a PB? Bom, ó, o ponto B é um ponto do líquido verde, é um ponto do mercúrio. E o ponto A, ele está tanto na água quanto no mercúrio. Então, se eu pegar ele um pouquinho abaixo, onde só tem mercúrio, o ponto A faz parte do mercúrio. Então, eu posso utilizar aqui o princípio de Stevens, PA igual a PB. Então, agora vamos calcular, né? Do lado A, o que eu tenho? A pressão vai ser o quê? Vai ser a pressão hidrostática do ponto A mais a pressão atmosférica, porque o lado esquerdo está aí aberto para a atmosfera. Isso vai ser igual à pressão do ponto B, que é a pressão hidrostática do ponto B, mais a pressão atmosférica, que o ponto B também está aberto para a atmosfera. Então, ó, posso cancelar esses P0s. Beleza. Do lado A, eu vou ter, então, ó, a densidade da água, né? Porque, ó, qual é a pressão hidrostática do ponto A? Vai ser dada por conta daquele 11,2 centímetros de água. Então, é a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura de água ali do ponto A. Isso aqui vai ser igual a densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes, né, o que eu vou chamar aqui agora de L. Tá? Então, ó, essa distância daqui eu vou chamar de Lzinho. Tá? Ou GL. Então, repara só, eu tenho G dos dois lados, eu posso cortar, né? E aí eu vou ter aqui o seguinte, eu vou ter o ρ da água, que é 10 ao cubo, né, que está aqui, vezes a altura de água, que é 11,2 centímetros. Então, vou colocar aqui, ó, 11,2 vezes 10 a menos 2. Isso aqui é igual ao ρ de mercúrio, né, a densidade do mercúrio, que vale 13,6 vezes 10 ao cubo, vezes o L. Né? E aí, ó, posso cortar o 10 ao cubo com 10 ao cubo. A gente vai ver, então, que esse L ele vai valer 11,2 vezes 10 a menos 2, dividido por 13,6, o que é igual a 0,82 centímetros. Tá? Isso aí ia dar 0,82 vezes 10 a menos 2, né? 10 a menos 2 vai virar centímetros. Aí seria 10 a menos 2 metros, que é a mesma coisa que centímetros. Tá? Então eu encontrei aí meu L, aquele L dali, né, que seria, no caso, essa coluna aqui de líquido acima do ponto B, vale 0,82 centímetros. Mas eu quero encontrar o Dzinho, que é esse cara daqui, né? Que é o quanto o mercúrio do lado direito subiu. Agora, que são elas, né? O que a gente vai olhar aqui? É o seguinte. Antes eu tinha aquele mercúrio ali em U. Tá? Então, olha só, agora é a sacada da questão, hein? Então, ó, se você não deixou o seu like nesse momento, de deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento de se inscrever. Tá? Isso ajuda a gente bastante aqui no canal. Então, agora a sacada da questão vem comigo, olha só. O que acontece? A quantidade de mercúrio, ela é fixa, né? Então, o quanto de mercúrio subir do lado direito tem que ser o quanto de mercúrio desceu do lado esquerdo, tá? Então, olha só. Aqui vai subir uma quantidade de mercúrio que é essa daqui, né? E essa quantidade de mercúrio que subiu tem uma altura Dzinho. Beleza? Essa quantidade de mercúrio que subiu vai ser igual à quantidade de mercúrio que desceu, né? Vai sair uma porção ali de mercúrio do lado esquerdo e vai andar até o lado direito, né? Porque eu tenho que ter aqui, a quantidade de mercúrio é fixa. Não tem como eu ter mais mercúrio do nada. Tá? Então saiu ali uma quantidade de mercúrio do esquerdo para ir para o direito. E se no direito tem uma distância Dzinho, no esquerdo também vai ter uma distância Dzinho aqui, ó. Show? Beleza, agora repara só. Esse ponto daqui bate com esse ponto daqui, né? Porque ó, o quanto desceu de mercúrio do lado esquerdo vai ser exatamente o ponto onde a água vai estar em contato com o mercúrio. O que eu quero mostrar então, ó, repara só, a gente tem aqui L, que é esse comprimento inteiro, que é formado por D mais D. Então L é o dobro de D, tá? Então, ó, L vai ser igual a 2Dzinho. Beleza? Então, a altura de mercúrio que a gente usou lá para calcular aquela pressão, ela nada mais é do que o dobro do quanto de mercúrio subiu do lado direito. Por isso, então, eu posso falar que D é igual a L sobre 2. Tá subindo um carro aqui na rua, foi mal, mas vamos lá. Então, D é igual a L sobre 2 e o L vale 0,82. Então, 0,82 dividido por 2, né? Isso está em centímetros. Então, o Dzinho
é igual a 0,41 centímetros. Então, do lado direito, o mercúrio ele subiu 0,41 centímetros. E aí, esse vídeo ele te ajudou? Responde aí!